A continuación, palabras del Dr. William Soto. Na sequência, palavras do Dr. William Soto Santiago. As obras do sétimo selo. Para podermos entender as obras do sétimo selo, nós precisamos entender o que é o sétimo selo. O sétimo selo é a segunda vinda de Cristo. O sétimo selo é a vinda do anjo que era diferente aos demais, o qual apareceu naquela nuvem de anjos no dia 28 de fevereiro de 1963, onde este anjo, o qual está aqui, esse é o anjo que tem o sétimo selo, ou seja, é Cristo, o anjo do pacto, o qual apareceu naquela nuvem com os 7 anjos mensageiros das 7 eras. E assim como esses 7 anjos mensageiros que aparecem nesta nuvem se manifestaram, os quais correspondem às 7 eras, eles tiveram que aparecer na terra, cada um em sua era, em carne humana, para poder ter seu ministério e assim realizar Cristo, através de cada um deles, a obra de Deus correspondente a cada era. E esta foi a obra do anjo mensageiro de cada era, porém foi Cristo no anjo mensageiro de cada era. E por isto, de era em era, Cristo, através do mensageiro de cada era, ele realizou a sua obra correspondente a cada era e no território correspondente e com a mensagem correspondente e com o povo correspondente. E assim ele foi chamando, reunindo seus escolhidos de era em era. E a palavra prometida por Deus em cada era se cumpriu em cada era através da manifestação de Cristo em cada um desses mensageiros. Foi a palavra correspondente a cada era manifestada, velada e manifestada através do mensageiro de cada era. E logo para o último dia, nós podemos ver através da história das eras da Igreja Gentia, dada pelo reverendo William Branham, como a obra de Cristo através de cada anjo mensageiro em cada era foi realizada. E agora, a obra de Cristo correspondente ao último dia, a era da pedra angular, e na dispensação e para a dispensação do reino e para o último dia, tem que ser realizada. Esta é a obra do anjo que era diferente aos demais, vindo no último dia, em carne humana no seu anjo mensageiro, no anjo mensageiro do Senhor, Jesus Cristo, correspondente à era da pedra angular e dispensação do reino. Portanto, é um mensageiro dispensacional através do qual a obra do sétimo selo será realizada. A obra do anjo que era diferente aos demais será realizada através de um anjo mensageiro dispensacional. É a primeira ocasião em que Jesus Cristo envia um profeta dispensacional para a sua igreja. E através desse profeta dispensacional cumprirá todas as promessas correspondentes ao sétimo selo, toda a promessa correspondente à vinda do anjo, que era diferente aos demais. Toda a promessa correspondente à segunda vinda de Cristo com seus anjos será através dessa manifestação do anjo, que era diferente aos demais em carne humana, em seu anjo mensageiro. E as pessoas estarão vendo a obra do sétimo selo, a obra do anjo que era diferente aos demais, a obra do anjo do pacto, através de carne humana, através do anjo mensageiro do Senhor Jesus Cristo. Assim como a obra do anjo do pacto, do anjo de Jeová, correspondente à primeira vinda de Cristo, foi vista através do jovem carpinteiro de Nazaré, chamado Jesus de Nazaré. É por isto que em diversas ocasiões ele falou a respeito das obras que ele fazia. E ele disse: vocês não podem crer em mim, creiam nas obras. Elas testificam de quem eu sou, elas dão testemunho de que Deus me enviou. Por quê? Porque as obras que ele realizava eram as obras que estavam prometidas para Deus realizá-las através da manifestação do Messias em sua vinda entre o povo hebreu. Vejam. Em São João, capítulo 9, versículo 4, Jesus diz:
é necessário fazer as obras daquele que me enviou. Não eram as obras de um ser humano, mas eram as obras de Deus através de um ser humano, através de um véu de carne. Esta é a forma que Deus realizou suas obras de era em era, dispensação em dispensação. As obras prometidas para a libertação do povo hebreu, vejam vocês, elas foram realizadas através da presença do anjo do pacto, do anjo de Jeová manifestado em carne humana, através do profeta Moisés. E por isso aparece como que Moisés foi quem libertou o povo hebreu, mas não foi assim. Foi o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, através do profeta Moisés, utilizando o profeta Moisés. Agora podemos ver como é que Deus realiza a obra prometida para cada era e para cada dispensação. Esta é a mesma maneira em que ele realizará as obras que ele prometeu para o último dia. E agora, Cristo disse: as obras que eu faço em nome do meu Pai, diz no capítulo 10, versículo 25 de São João. Quem é que fazem essas obras que Jesus Cristo fazia em nome do seu Pai? Vamos ver. Se eu não fizer as obras do meu Pai, não creiam em mim. Mas se eu as fizer, ainda que vocês não creiam em mim, creiam nas obras, para que vejam e creiam que o Pai está onde? Em mim, e eu estou no Pai. Porque se ele estava fazendo as obras do Pai Celestial, e o Pai Celestial tinha prometido que ele faria essas obras, então, onde o Pai estava? Estava dentro daquele véu de carne, realizando aquelas obras, através de um ser humano, através de um homem chamado Jesus. No capítulo 5, versículo 36 de São João, vejam o que ele também diz aí. Mas eu tenho um testemunho maior do que o de João, porque as obras que o Pai me deu para que eu as realizasse, as mesmas obras que eu faço, elas testificam de mim, que o Pai me enviou. As obras que ele estava realizando testificavam de que o Pai Celestial o tinha enviado. Testificavam de que ele era o enviado de quem? Do Pai Celestial. E as obras que o anjo do Senhor Jesus Cristo estará fazendo, elas testificarão que esse é o anjo do Senhor Jesus Cristo, que ele é o anjo do qual Cristo disse no Apocalipse capítulo 22, versículo 16, eu, Jesus, enviei meu anjo para vos testificar destas coisas nas igrejas. E esse anjo mensageiro aparecer dando testemunho de todas as coisas que hão de acontecer neste tempo final, o identificam como o anjo mensageiro de Jesus Cristo, enviado para dar testemunho destas coisas, de todas as coisas que devem acontecer neste tempo final em breve, na era da pedra angular e dispensação do reino. Ou seja, de todas, tanto das coisas que no programa divino Cristo as cumpre, como também das coisas que estão profetizadas, que acontecerão com o reino dos gentios e com a humanidade, e com as coisas que acontecerão com a igreja de Jesus Cristo, as virgens prudentes, e as coisas que acontecerão com as virgens fátuas, e as coisas que acontecerão com o povo hebreu. Ou seja, ele vem enviado por Cristo para testificar de todas estas coisas, das coisas que acontecerão no último dia. E a sua própria mensagem, dando testemunho, ou seja, revelando todas estas coisas que hão de acontecer, testificam de que este é o anjo mensageiro de Jesus Cristo e as obras que ele estará fazendo em nome do Senhor Jesus Cristo, das quais Cristo disse que ele, Cristo, faria, e ver que elas são feitas pelo anjo do Senhor Jesus Cristo, pois testificam que Cristo está onde? Está nele, o anjo do pacto, o anjo que era diferente dos demais, manifestado nele no último dia, em carne humana, realizando as obras que ele prometeu para o último dia.
Agora, nenhuma outra pessoa poderá fazer estas obras. Nenhuma outra pessoa tampouco poderá testificar de todas estas coisas que hão de acontecer e dar testemunho da forma correta. Somente o anjo do Senhor Jesus Cristo. Nenhuma outra pessoa poderá dar testemunho do sétimo selo e abrir este mistério do sétimo selo, porque somente um é enviado para dar testemunho deste mistério do sétimo selo, abrir este mistério e dar a conhecer para a igreja do Senhor Jesus Cristo. E este é o anjo do Senhor Jesus Cristo. Nenhuma outra pessoa poderá vir com a mensagem do Evangelho do Reino, a não ser o anjo do Senhor Jesus Cristo. Nenhuma outra pessoa poderá vir com a mensagem da era da pedra angular, a não ser o anjo do Senhor Jesus Cristo. E nenhuma outra pessoa poderá vir fazendo as obras de Jesus Cristo em sua segunda vinda, a não ser o anjo do Senhor Jesus Cristo, porque será Jesus Cristo em seu anjo, realizando essas obras que ele prometeu para o último dia. Portanto, Cristo, através do seu anjo mensageiro, estará falando à sua igreja com esta grande voz de trombeta ou trombeta final, e estará revelando o mistério do sétimo selo. Estará dando à fé a revelação para ser transformada e raptada, dando a fé de rapto para a sua igreja no último dia. Através do seu anjo mensageiro, Cristo estará tocando a grande voz de trombeta final, ou grande voz de trombeta do Evangelho do Reino, e nos revelando o mistério da sua segunda vinda, de Cristo como leão da tribo de Judá, como Rei dos reis e Senhor dos senhores, em sua obra de reclamação. E ele estará chamando e reunindo a todos os escolhidos de Deus com a grande voz de trombeta, da qual fala em Apocalipse, no capítulo 1, versículo do 10 ao 11, a qual João ouviu. E no Apocalipse capítulo 4, versículo 1, Apocalipse capítulo 1, versículo do 10 ao 11 diz: E eu estava em espírito no dia do Senhor, e ouvi por trás de mim uma grande voz como de trombeta que dizia: Eu sou o Alfa, o Ômega, o primeiro e o último. Quem é o primeiro e o último? Quem é o Alfa e o Ômega? É o nosso amado Senhor Jesus Cristo. É a voz de Jesus Cristo no último dia, ou seja, no sétimo milênio, entre a sua igreja, falando-lhes com esta grande voz de trombeta do Evangelho do Reino e revelando todos esses mistérios, todas essas coisas que em breve hão de acontecer. E no Apocalipse capítulo 4, versículo 1 diz assim, em algum lugar desse versículo, diz: com essa grande voz de trombeta ele diz. Vamos ler aqui completo, diz assim: Depois disto olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que, como de trombeta, ouvira falar comigo, disse: Sobe aqui, e eu te mostrarei as coisas que acontecerão depois destas. Onde subiremos? Subiremos à era da pedra angular, porque Cristo já não está mais em nenhum dos 7 anjos mensageiros, falando em nenhuma dessas 7 eras, porque ele já falou o que falaria através de cada um desses 7 anjos mensageiros. E ele já se manifestou na forma que se manifestaria em cada um desses anjos mensageiros, e ele já os levou a descansar no paraíso. Portanto, já não se manifestarão mais, já não se manifestará mais através desses mensageiros, senão que a era da pedra angular é onde Cristo sobe. E aí, ele fala com esta grande voz de trombeta através do seu anjo mensageiro da era da pedra angular e nos revela todas estas coisas que em breve hão de acontecer. E ele realiza as obras correspondentes à era da pedra angular. E no território correspondente para a era da pedra angular, o qual é o território latino-americano e caribenho. E entre os latino-americanos e caribenhos estará o sétimo selo, o anjo que era diferente aos demais, Jesus Cristo como leão da tribo de Judá, como Rei dos reis e Senhor dos senhores, manifestado, falando através do seu anjo mensageiro e realizando as obras que ele prometeu realizar no último dia. Através do seu anjo mensageiro, ele as estará realizando. E as pessoas estarão vendo um homem fazendo essas coisas, falando essas coisas e realizando essas coisas. Mas os escolhidos estarão vendo a Jesus Cristo por trás desse homem, ou dentro desse homem, falando-nos com esta grande voz de trombeta e revelando-nos todas estas coisas e realizando todas essas obras que ele prometeu para o último dia. Nenhuma outra pessoa poderá chamar e reunir os escolhidos de Deus no último dia, a não ser o anjo de Jesus Cristo com a mensagem da grande voz de trombeta.
porque através desse anjo estará Jesus Cristo manifestado, chamando, reunindo a todos os seus escolhidos. É o mesmo Senhor com aclamação, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. Isto é, o mesmo Cristo manifestado, o qual esteve manifestado em seus 7 anjos mensageiros, novamente manifestado no último dia em seu anjo mensageiro da era da pedra angular, falando-nos com esta grande voz de trombeta, com esta voz de arcanjo, e chamando, reunindo a todos seus escolhidos. Quando se fala de um anjo, está se falando de um mensageiro. Mas quando se fala de um arcanjo, está se falando de um mensageiro dispensacional. E agora? É um mensageiro dispensacional, o anjo do Senhor Jesus Cristo, o qual vem com esta grande mensagem de voz de arcanjo. Ou seja, com esta mensagem dispensacional para a dispensação do reino. E assim como Deus falou através dos profetas, Ele estará falando através do seu anjo mensageiro. Ele é a palavra, o verbo, e o verbo, a palavra, tem que vir em carne humana, no último dia. E quando o verbo, o qual é Jesus Cristo, o anjo do pacto, o anjo do Senhor, o anjo que era diferente aos demais quando ele vier em carne humana, isto será a palavra encarnada em um homem. Portanto, tem que ter um homem, um mensageiro, um profeta aqui na terra, para poder vir manifestado em carne humana neste profeta, e através do seu profeta, ele nos trazer toda a revelação correspondente ao último dia, à era da pedra angular e à dispensação do reino, e nos dar a conhecer todas estas coisas que ele prometeu nos revelar neste tempo final. E com esta mensagem de Cristo para o último dia, a qual é a grande voz de trombetas, também são os 7 trovões de Apocalipse capítulo 10, rugindo, nos revela todas estas coisas e nos revela o mistério da sua vinda, porque este é o mistério que os 7 trovões de Apocalipse capítulo 10 revelam para a igreja de Jesus Cristo. É a voz de Jesus Cristo revelando o mistério da sua vinda. E com a revelação dos 7 trovões, a igreja de Jesus Cristo recebe um avivamento na era da pedra angular. Já não pode ser na 7ª era, e muito menos na 6ª, e muito menos na 5ª era, e muito menos na 4ª era. Mas a obra de Cristo e esses avivamentos que Ele esteve nos dando para a sua igreja, vejam vocês, eles vão de uma forma progressiva. De uma forma progressiva, e não é para baixo, é para cima. Portanto, vejam vocês, ele deu o primeiro avivamento para a primeira era da igreja gentia, logo o segundo ele deu mais acima, o terceiro mais em cima, o quarto mais em cima, e à medida que ele ia enviando o mensageiro, através do qual ele ia falando para o seu povo e chamando e reunindo o seu povo, vejam vocês, ele ia dando um avivamento em cada etapa. E logo, vejam vocês, esses avivamentos são despertamentos espirituais, onde Deus desperta a alma dos filhos e filhas de Deus, os desperta para a realidade do programa divino. Porque estavam adormecidos espiritualmente, adormecidos em suas almas, e não sabem de onde vieram, não sabem quem são, não sabem o que fazem aqui na terra, e não sabem para onde vão, mas através do chamado de Cristo, através do mensageiro de cada era, são despertos, são chamados. Desperta-te, tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Cristo em cada era, através do mensageiro de cada era, esteve chamando e despertando os filhos de Deus em cada era, e esteve iluminando-os, a alma, o entendimento, para que possam compreender o programa de Deus correspondente à sua era. E agora, para o último dia, nós temos o maior despertamento, o despertamento de todos os escolhidos de Deus no último dia. Temos o maior avivamento. E quem o traz? O traz o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, o qual é o mesmo anjo forte que desce do céu de Apocalipse capítulo 10, e o qual é o mesmo anjo que era diferente aos demais, o qual está aqui. E esse anjo vem no último dia, já não manifestado no primeiro anjo mensageiro, através do qual ele se manifestou na porção correspondente à primeira era,
através de São Paulo. Ele já tão pouco vem no segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto ou sétimo, mas ele vem no mensageiro da era da pedra angular, o qual é o anjo do Senhor Jesus Cristo. Ele vem nele manifestado para nos dar o avivamento, o despertamento do último dia da era da pedra angular, na obra do sétimo selo, no último dia. O despertamento, o avivamento da igreja no último dia de Jesus Cristo, da igreja de Jesus Cristo, quem o traz? É o sétimo selo. É uma das obras que ele fará no último dia. E chamará e reunirá a todos escolhidos de Deus. E assim como houve um despertamento em cada era, no território correspondente a cada era, agora nós podemos ver que há um despertar na era da pedra angular no território, onde está se cumprindo esta era, a qual é a era da pedra angular na América Latina e no Caribe, se cumprindo entre latino-americanos e caribenhos. E agora, nós podemos dizer que o avivamento, o despertamento que o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19 traria, o verbo encarnado em um homem, e clamando, como quando um leão ruge, e 7 trovões emitindo suas vozes, de acordo com Apocalipse capítulo 10, versículo do 1 em diante, está sendo experimentado pela igreja de Jesus Cristo na era da pedra angular, na América Latina e no Caribe, onde está se cumprindo a era de ouro da igreja de Jesus Cristo. E esta é uma das obras do sétimo selo, a qual está sendo realizada neste último dia. E nós estamos neste despertamento, neste avivamento do último dia. O avivamento que o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19 traria, o qual é a vinda da palavra encarnada em um homem, através do qual Cristo, o anjo forte, vem, o anjo que era diferente dos demais, e o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, vem falando-nos com essa grande voz de trombeta, vem falando e reunindo seus escolhidos, vem falando com esta voz dos 7 trovões, e vem nos revelando o mistério da sua vinda. O mistério completo da sua vinda é revelado, o qual não tinha sido revelado para a sua igreja nas eras passadas. E por quê? Porque não era para essas eras, era para a era da pedra angular, para os escolhidos de Deus do último dia, os quais estariam vivendo onde? Estariam vivendo onde estaria se cumprindo a era da pedra angular, onde está se cumprindo? Na América Latina e no Caribe. Esse é o território onde ele está chamando e reunindo os escolhidos. Esse é o território onde ele está derramando o avivamento, o despertamento do último dia, da era da pedra angular e dispensação do reino. O chamado a todos os escolhidos se completou, e todos os escolhidos façam ato de presença na era que lhes corresponde neste tempo final, através do chamado que Cristo está fazendo neste tempo final, através da manifestação do sétimo selo, da palavra encarnada no último dia, no anjo do Senhor Jesus Cristo, na vinda do cavalo branco de Apocalipse 19 e do anjo de Apocalipse capítulo 10, versículo do 1 em diante, o qual apareceu no céu envolvido por aquela nuvem, naquela nuvem formada por anjos, o qual, para o último dia, vem manifestado em carne humana em seu anjo mensageiro, para cumprir suas obras prometidas para o último dia e para falar à sua igreja todas estas coisas que devem acontecer em breve, e assim nos dar a fé, a revelação para o rapto, a qual é a revelação da sua vinda no último dia, velado em carne humana e revelado através de carne humana. Porque ele é o anjo do pacto, o anjo do Senhor, o mesmo Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, Deus em morfe, o qual vai mudando o seu véu de carne, de era em era e de dispensação em dispensação, para realizar o quê? A sua obra correspondente a cada era e a cada dispensação, e para este tempo, para realizar as obras do sétimo selo, ele estará velado em carne humana, em seu anjo mensageiro.
E isto será a vinda do cavalo branco, a vinda do Apocalipse, do cavalo branco, de Apocalipse 19. Isso será a vinda do anjo, que era diferente aos demais no último dia, nos dando a conhecer todas estas coisas que em breve hão de acontecer, e clamando como quando um leão ruge, e 7 trovões emitindo suas vozes, a qual é a voz de Cristo neste tempo final, nos dando a revelação da sua vinda e nos dando o avivamento do último dia, ou seja, produzindo o avivamento, o despertamento espiritual de todos os escolhidos de Deus para serem preparados e serem transformados e serem levados à ceia das bodas do Cordeiro no último dia. Mas quando nosso Senhor aparecer sobre a terra, ele virá como sobre um cavalo branco como a neve, e será completamente Emanuel, a palavra de Deus encarnada em um homem. E através desta manifestação em carne, nós estaremos vendo que estaremos vendo o quê? As obras do 7º selo, as obras da palavra do verbo, do anjo que era diferente aos demais, de Jesus Cristo em Espírito Santo manifestado em carne humana, em seu anjo mensageiro. E seu anjo mensageiro poderá dizer: a palavra que eu vos falo não é minha, mas daquele que me enviou, do nosso amado Senhor, Jesus Cristo, do anjo, que era diferente aos demais. E as obras que eu faço não são minhas, mas daquele que me enviou, o anjo que era diferente aos demais, o anjo que tem o 7º selo. E ele também poderá dizer para as pessoas que não queiram crer nele. Ele poderá lhes dizer, como Jesus disse: se vocês não querem ou não podem crer em mim, pois creio nas obras, porque as obras que eu faço, elas testificam de que Jesus Cristo me enviou. Assim que as obras do 7º selo testificam onde está o 7º selo se cumprindo no último dia, onde está o anjo que tem o 7º selo manifestado no último dia, as obras que estarão sendo feitas por este instrumento onde estará o 7º selo. O estará identificando como o véu de carne, onde o 7º selo, o anjo que era diferente aos demais, está manifestado neste último dia, porque estará fazendo as coisas que ele prometeu que faria neste último dia, cada uma em seu devido momento, ou seja, que não pode apurar, apressar. Não, o que nós queremos ouvir é isto. Quem sabe que isso que alguns querem ver é o que está para o final, para o último. E querem ver o último sem ver o primeiro. Não, é que eu quero ver os grandes milagres. Eu quero ver os grandes milagres físicos. Aguarde até que chegue a apertura. Sente-se por outro lado, em outro lugar, se você não quer ver o que vem antes desse tempo. Mas convém a você ver o que é primeiro, porque o que é primeiro lhe prepara para o que vem depois. Porque quando chegar esta manifestação plena de grandes maravilhas e milagres físicos, então Deus já terá feito grandes maravilhas e milagres espirituais e terá aberto os olhos dos filhos e filhas de Deus, dos escolhidos, e eles estarão vendo a vinda do anjo que era diferente aos demais, velado em carne humana em seu anjo mensageiro e revelado através do seu anjo mensageiro. E estarão recebendo a fé, a revelação para serem transformados e raptados no último dia. A revelação para serem transformados e raptados no último dia não é os grandes milagres e maravilhas que deverão ser feitos nessa etapa da apertura, mas é a revelação do 7º selo, sendo dadas a conhecer essa revelação aos escolhidos de Deus, através do anjo que era diferente aos demais, através do seu anjo mensageiro, porque são os trovões a voz de Cristo, os trovões que dá para a sua igreja a fé, a revelação para serem transformados e raptados.
hacia eternidad, el mejor camino para andar. Él con su palabra nos ayuda a transitar y la meta anhelada alcanzar. Vamos caminando en este mundo terrenal, pero con ciudadanía celestial. Cuán gloriosa es nuestra casa más allá, a la cual Cristo el Señor nos llevará. Cristo envió su ángel para este tiempo final, su mensaje nos conduce hoy. Con su amor divino nos mantiene en comunión y esperando sus promesas con fervor. Vamos arreglando nuestras vidas, nuestro andar, todos en completa unidad, siguiendo la voz del profeta del Señor, llegaremos juntos a la perfección. Un nuevo afán, una nueva forma de afligir, pero el creyente en Cristo siempre firme está y por eso vive tranquilo y feliz. No importan las pruebas que tengamos que pasar, Cristo con su iglesia siempre está.